Olá, meninos do quarto ano. Tudo bem com vocês? A nossa sexta videoaula é dando continuidade à terceira unidade do nosso livro de matemática, que era falando sobre medidas. As medidas que nós vamos estudar hoje são medidas de tempo e medidas de temperatura. Espero que vocês gostem da aula e queria dizer também que estou muito feliz pela interação de alguns alunos, a participação nas aulas, nas videoaulas que a gente tem lá no canal. Muito legal. Até já, meninos, para o início da nossa sexta videoaula. Então vamos lá, meninos, para a nossa sexta videoaula. A nossa sexta videoaula tem como assuntos medidas de tempo e medidas de temperatura. Vejam aí a figura abaixo. Existem diversas unidades de medida de tempo. Por exemplo, a hora, o dia, o mês, o ano, o século. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de tempo é o segundo. Horas, minutos e segundos. Muitas vezes necessitamos transformar uma informação que está, por exemplo, em minutos para segundos ou em segundos para hora. Para tal, devemos sempre lembrar que uma hora tem 60 minutos e que um minuto equivale a 60 segundos. Desta forma, uma hora corresponde a 3.600 segundos. Vejam aí o quadro abaixo, onde diz: uma hora é igual a 60 minutos, um minuto é igual a 60 segundos e uma hora é igual a 3.600 segundos. Agora vamos estudar um pouco e falar um pouco sobre os instrumentos de medida de hora. Para medir o tempo, utilizamos relógios, que são dispositivos que medem eventos que acontecem em intervalos regulares. Os primeiros instrumentos usados para a medida do tempo foram os relógios de sol, que utilizavam sombra projetada de um objeto para indicar as horas. Foram ainda utilizados relógios que empregavam escoamento de líquidos, areia, queima de fluidos e dispositivos mecânicos com os pêndulos para indicar intervalos de tempo. Vejam aí a figura abaixo. Atualmente, usam-se relógios mecânicos e os relógios eletrônicos. Os relógios mecânicos, eles utilizam molas, engrenagem e eixos para indicar a passagem do tempo. Vejam aí a figura de um relógio mecânico. Já nos relógios eletrônicos, uma bateria fornece energia para um circuito. Essa energia provoca a vibração de um cristal de quartzo. O circuito conta essas vibrações e faz a correspondência do número de vibrações com 1 segundo. Vejam aí a figura do relógio eletrônico. Agora, nós vamos estudar um pouco sobre como a gente pode ler as horas, aprendendo a olhar as horas. O relógio analógico, ele tem 12 números. Então, você pode ler, se for de manhã, você pode ler o relógio da seguinte forma: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas, fazendo assim a metade de um dia, 12 horas. Para continuar na parte da tarde, a leitura fica da seguinte forma: 13 horas para o número 1, 14 horas para o número 2, 15 horas para o número 3, 16 horas para o número 4, 17 horas para o número 5, 18 horas para o número 6, 19 horas para o número 7, 20 horas para o número 8, 21 horas para o número 9, 22 horas para o número 10, 23 horas
para o número 11 e 24 horas para o número 12, fechando assim as horas de um dia. Então, vamos rever a explicação. Um dia temos 24 horas. Metade de um dia, 12 horas. Um quarto de um dia, 6 horas. Outras unidades de medida de tempo. O intervalo de tempo de uma rotação completa da Terra equivale a 24 horas, que representa um dia. Vejam aí a figura do movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. Duração do movimento de rotação, 24 horas, formando assim o dia e a noite. O ano. O ano é a medida do intervalo do tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, que chamamos de movimento de translação da Terra. O ano corresponde a aproximadamente 365 dias e 6 horas. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. O mês é o intervalo de tempo correspondente a determinado número de dias. Os meses de abril, junho, setembro, novembro têm 30 dias. Já os meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro possuem 31 dias. O mês de fevereiro normalmente tem 28 dias. Contudo, de 4 em 4 anos, ele tem 29 dias. Esse ano, quando tem 29 dias, ele fica com 366 dias e ele é chamado de ano bissexto. Vejam aí a tabela abaixo, que tem todas as unidades e suas correspondências. Um dia corresponde a 24 horas, uma semana, 7 dias, uma quinzena, 15 dias, um bimestre, 2 meses, um trimestre, 3 meses, um quadrimestre, 4 meses, um semestre, 6 meses, um ano, 365 dias ou 12 meses, uma década, 10 anos, um século, 100 anos, um milênio, 1000 anos. Agora vamos ver as medidas de temperatura. Estudar um pouquinho sobre medidas de temperatura. O que é temperatura? Temperatura é a simples movimentação dos átomos existentes em um corpo e que estão sempre em constante vibração. Ação que é conhecida como agitação molecular. O nível de temperatura é proporcional à agitação dos átomos, ou seja, quanto maior a movimentação, maior será a temperatura, e quanto menor é a agitação, menor será a temperatura. O principal instrumento para medição de temperatura é o termômetro, que é constituído por um tubo graduado com um líquido em seu interior, mercúrio ou álcool. No Brasil, para medir a temperatura, usamos como unidade de medida o grau Celsius. Com essa letrinha aí, esse Czinho, como representação. O instrumento que usamos para medir a temperatura é o termômetro. Vejam aí alguns exemplos de termômetros. Bem, meninos, agora temos um exercício para fazer em casa e também os exercícios do livro. Façam aí as páginas do livro de matemática referente à medida de tempo, que são as páginas 77 até a 88, e referente à medida de temperatura, que são as páginas 89 até a 96.
E também resolvo o exercício de fixação, que a tia Tânia sempre coloca no final do vídeo, umas questõezinhas para vocês treinarem mais um pouco o conteúdo. O exercício de fixação tem a primeira questão, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta questão. Espero que vocês consigam fazer direitinho e responder, porque na nossa próxima videoaula da sexta-feira, nós vamos tirar as dúvidas e responder essas questõezinhas do exercício de fixação. Então tá, beijinhos e até a próxima aula. Bem, meninas, ficamos por aqui. A nossa sexta videoaula foi sobre medidas de tempo e de temperatura. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o nome de vocês, a série, e dizer se gostou, se não gostou da aula, fazer algum comentário, que eu vou ter o maior prazer de responder. Obrigada, meninos, e até a próxima aula. Beijinhos da tia Tânia para vocês.